Nós estamos nessa série, Atos dos Apóstolos, e nós estamos aqui já hoje na 10ª pregação. Aí na tela está todas as mensagens que já foram pregadas. Essas mensagens estão no YouTube, tanto no YouTube da igreja, quanto no meu YouTube também. Então você pode acessar alguma pregação que você perdeu, porque nós estamos fazendo aqui todo um panorama do livro de Atos. E hoje nós chegamos no capítulo 14, onde nós vamos ver um momento muito difícil que Paulo passou, o apedrejamento de Paulo. Quando você vai estudar o livro de Atos, uma das coisas importantes é você entender que tem 3 viagens missionárias de Paulo. Vou repetir. Quando você vai estudar o livro de Atos, uma das coisas importantes de você conhecer é que Paulo fez 3 viagens missionárias. Hoje nós vamos falar da sua primeira viagem missionária. Se você gosta de anotar, se você gosta de escrever, você pode escrever assim: a primeira viagem missionária de Paulo está no capítulo 13 e 14 do livro de Atos. Então, se você quiser saber onde Paulo passou, o que ele fez, é só você ler 2 capítulos, o capítulo 13 e o capítulo 14. Ali estão as viagens. Ele passou em tal cidade, tal cidade, tal cidade. Mas para não ficar assim cansativo, e eu expor aqui 2 capítulos, eu escolhi um trecho dessa primeira viagem, um trecho que ele foi apedrejado. Isso aconteceu numa cidade chamada Listra, e nós vamos estudar então essa passagem do capítulo 14, a partir do verso 8, onde na minha Bíblia está escrito: a cura de um coxo em Listra. Veja na tela o texto. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Paulo passou em Chipre, Paulo passou em Perge, em Antioquia, em Icônio, e quando ele chega em Listra, um milagre acontece. Havia um homem, diz a Bíblia, que ele era aleijado desde o seu nascimento. Paulo vê aquele homem, aquele sofrimento daquele homem, e Paulo diz para ele, Paulo diz que viu que ele tinha fé. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, e disse: levante-se, e o homem começou a andar. Um grande milagre, mas nós vamos ver que esse milagre trouxe alguns problemas aí para eles. A reação dos habitantes, quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Houve um grande milagre, um paralítico, desde o nascimento, foi curado. Aquelas pessoas, os habitantes ali daquela cidade, impressionados com o milagre,
acharam que eles eram deuses. Ali fala no verso 11: os deuses em forma de homens desceram até nós. Chamaram o Barnabé de Júpiter e Paulo chamaram de Mercúrio. Trouxeram grinaldas, que é tipo de uma homenagem a grinalda, e trouxeram touros para serem sacrificados em homenagem àqueles deuses que estavam ali, Paulo e Barnabé. O texto nos mostra que eles estavam numa cultura pagã, eles estavam numa região que adoravam ídolos, faziam sacrifícios a ídolos, ofereciam sacrifícios a deuses. É interessante a reação dos apóstolos. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Qual foi a reação de Paulo e Barnabé? Rasgaram as roupas. O ato de rasgar a roupa na cultura judaica era um ato de indignação. Eles rasgam as roupas, estão indignados. Indignados com o quê? Porque estão fazendo deles deuses, estão adorando eles, e eles falam uma coisa muito forte no verso 15: nós somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Perceba que eles não aceitam a adoração, eles não aceitam colocar eles num lugar de deuses. E o texto ainda é bonito, o texto fala: nós estamos aqui anunciando o Evangelho. O Evangelho, para nós hoje, você fala assim: o que é Evangelho? Você vai dizer: é a Bíblia. Mas naquela época, a Bíblia não estava escrita ainda. Eles estavam escrevendo a Bíblia, com a vida deles. Evangelho, no grego, significa boa notícia, boas novas. Eles estavam pregando o Evangelho, ou seja, pregando as boas notícias. Que notícias? Que Jesus veio à terra, morreu numa cruz pelos nossos pecados. Essa era as boas notícias. E Paulo ainda diz: para que vocês se convertam, saiam do paganismo, saiam da idolatria, dos ídolos, dos deuses, e que vocês adorem o único Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar. É isso que Paulo diz. Continua no verso 16: nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a vocês chuvas do céu, estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. O que Paulo está dizendo aqui? Talvez vocês nunca ouviram falar de Jesus, talvez nunca teve aqui um missionário pregando para vocês, mas, contudo, porém, Deus nunca deixou de se revelar a vocês. Deus nunca deixou de dar a vocês chuvas, estações frutíferas, céu, terra, natureza, os mares, a criação. Deus se revela através da natureza. Nunca veio um missionário aqui pregar. Mas Deus já se revela a todos os povos através da sua criação. Por isso que você vê que todos os povos, seja lá um índio, seja lá não sei, mais distante, eles creem em alguma coisa.
porque Deus se revela através da criação. Os céus proclamam a glória de Deus. A multidão estava decidida, dizendo isto, ainda com essa pregação dele, foi ainda com dificuldade que impediu a multidão de lhes oferecer sacrifício. Ou seja, mesmo ele falando que eles não eram deuses, mesmo ele falando que eles tinham que adorar o Deus vivo e único, o Deus que dá o sol, que dá a natureza, dá chuvas, ainda assim a multidão queria oferecer sacrifícios a eles. Veja que era uma força de uma tradição muito forte naquele povo. E aí nós chegamos no ponto, que é o tema da mensagem, o verso 19. Entretanto chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Paulo, Barnabé, antes de chegarem ali em Listra, eles passaram em outras cidades, e aquele pessoal de outras cidades vão até onde eles estão, e quando aquele pessoal chega, eles incitam a multidão a apedrejar Paulo. E veja que a multidão vai da veneração à violência. Aquela multidão que estava ali, você é o Júpiter, você é o Mercúrio, agora está apedrejando. Nós aprendemos uma lição aqui. A multidão é volúvel, a multidão é instável. Se Paulo tivesse se agradado daquela multidão, não, realmente eu sou muito bom, realmente eu mereço os aplausos, porque eu falo muito bem, porque eu prego muito bem, sim, realmente eu pareço com Júpiter, eu pareço com Mercúrio, logo aquela multidão já estava violentando, apedrejando. O que nós aprendemos? Olha, quando alguém elogiar você, quando alguém te dizer algo, você diz assim, olha, graças a Deus, louvado seja Deus, porque a multidão, ela é instável. Perceba isso no Instagram, pessoas que têm 10 milhões de seguidores, daqui a um tempo tem um. A multidão é instável, é chamado do cancelamento na rede social. Se você fala uma coisa, se você faz algo, se você se posiciona, cancelamento. Não gostei do que você falou. Então você sai da veneração para o ostracismo, ninguém conhece mais você. Por isso que a gente não pode se apegar. Hoje nós temos o Instagram, a pessoa fala assim, nossa, eu tenho 10 milhões de seguidores no Instagram. Gente, quem não se lembra do Orkut? Eu lembro que tinha amigos que falavam, eu tenho 5 mil amigos no Orkut. O que adianta? Nem existe mais. Ah, eu tenho 10 milhões no Facebook. Ninguém nem sabe o que é Facebook mais. Essas coisas passam, meus irmãos. Aplausos humanos, troféus, medalhas, as pessoas se esquecem. Silvio Santos morreu ontem, uma comoção nacional, amanhã ninguém lembra. Por isso não se envaideça, a glória é passageira, os aplausos são passageiros, a multidão é instável, a multidão sai da veneração à violência. Não coloque sua esperança em pessoas, coloque sua esperança em Deus. Ele não desampara, Ele não decepciona. Paulo se levantou, mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte foi com Barnabé para Derbe. Por um milagre, por uma providência de Deus, Paulo se levantou. Claro, ele estava machucado,
Ele foi apedrejado. Talvez estava sangrando, talvez estava com cortes, sua roupa manchada de sangue. Ele foi apedrejado, meus irmãos. Nós estamos aqui brincando de algo simples, isso aqui é algo muito sério e violento. Aqui nós lembramos de Estevão, que foi morto a apedrejamento, mas Estevão morreu. Paulo ainda conseguiu sobreviver, conseguiu se manter vivo. Ele se levantou, entrou na cidade, e no dia seguinte, ele foi com Barnabé. Em vez de fugir, em vez de desanimar, em vez de se esconder, ele continua. Talvez se fosse eu ou você, nós dizíamos: aqui já deu, cansei, vou aposentar, não aguento mais, a carga está muito pesada, a pressão é muito alta, prefiro desistir. Mas não é isso que Paulo fez. Paulo continuou o seu ministério, levou adiante o seu chamado, mesmo passando por um apedrejamento. E não sei se você se lembra, tem uma passagem anterior, eu não falei aqui, mas está nos capítulos anteriores, que Paulo teve que fugir pela muralha, escondido, descido no cesto. Olha cada coisa que esse homem passou. Até no capítulo 14, vai ter muito mais ainda, naufrágios, perseguições, mas veja que quanto ele sofreu até aqui já pelo reino de Deus. E aqui está uma fala de Paulo muito forte. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo não desistiu. Diz a Bíblia que Paulo fez muitos discípulos, e não só fez discípulos, mas ainda diz que ele fortaleceu o ânimo dos discípulos, e exortou-os a permanecerem firmes na fé. Que grande exemplo de Paulo. E o que me mais destaca é o verso 22, o final, que diz: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos ler juntos essa frase final ali? Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Aplicações práticas, para a gente finalizar. Primeira aplicação: Deus se comunica pela criação e a natureza. Paulo chega num lugar onde vê uma cultura pagã, ídolos, deuses, queriam oferecer touros para eles e ainda colocar grinaldas nos seus pescoços. Mas Paulo diz: olha, há um Deus no céu, o Criador do céu e da terra. Esse Deus não abandonou vocês. Ele dá para vocês chuva, Ele dá para vocês o sol, Ele dá para vocês as estações frutíferas, e Ele enche o coração de vocês de alegria. Paulo está dizendo que eles estão no caminho errado, que eles estão adorando uma pessoa errada, e não o Deus único e verdadeiro. A segunda lição é a tendência humana de adorar objetos e pessoas. A natureza, a criação, o Salmo 19 fala: os céus proclamam a glória de Deus,
estão anunciando as obras de Deus, a criação de Deus, só que ainda assim o ser humano, ele quer adorar coisas, pessoas, objetos, em vez do Deus verdadeiro. Tem um outro texto em Atos, que Paulo chega numa cidade, eu não sei se eu vou pregar esse texto aqui nessa série, porque é muito extenso Atos, mas ele chega numa cidade onde tem vários lugares de adoração, vários altares de adoração, e para cada altar tem um nome de um Deus, e tem um altar que está assim escrito, ao Deus desconhecido. Eles pensam assim, não, vamos fazer aqui um altar do Deus desconhecido, porque vai que tem algum Deus que a gente esqueceu. E Paulo chega lá, denuncia aquele paganismo, denuncia aquela idolatria a falsos deuses, e ele fala, vocês estão esquecendo desse Deus desconhecido. E aí ele prega usando essa ponte naquela cidade. Essa tendência humana, gente, de colocar pessoas no lugar de Deus. Eles queriam chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e de Mercúrio. Eu lembro quando Moisés se ausentou um pouquinho do povo, subiu ao monte, demorava para descer, as pessoas falaram para Arão, o irmão dele, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, vamos adorar aqui esse bezerro de ouro, porque nós precisamos de alguém que nos guie. E as pessoas fazem isso até hoje, colocam um apóstolo, o apóstolo, a toalhinha do apóstolo, aquela toalhinha suada do apóstolo, não, essa toalhinha, colocam coisas, colocam pessoas no lugar de Deus, objetos, amuletos. Ainda hoje é muito comum, e a Bíblia fala que os ídolos são feitos por mãos humanas. O salmista fala, tem boca e não falam, tem olhos e não enxergam, tem ouvidos e não ouvem, são barro. Mas a gente insiste em colocar coisas, apóstolos, pessoas, pastores, no lugar de Deus. Esse texto é muito claro. Paulo fala, nós somos seres humanos igual a vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Não nos adorem, adorem a Deus. O próprio Paulo não aceitou idolatria, adoração, veneração, ele não aceitou. Último lugar, nós aprendemos aqui hoje que o cristianismo não é uma jornada sem dificuldades. Vamos ler essa frase juntos na tela? O cristianismo não é uma jornada sem dificuldades. Paulo foi apedrejado, meus irmãos. Você já imaginou o que ele passou? A dor que ele sentiu? Alguém aqui por acaso já foi apedrejado? Deve ser uma dor terrível. A gente toma uma pedrada às vezes na infância, na adolescência, nunca esquece, às vezes fica até fica até uma cicatriz às vezes. Imagine um apedrejamento. Paulo enfrentou risco de vida. Talvez você ache que ser cristão é fácil. Talvez você ache assim, não, eu vou para a igreja porque a minha vida vai melhorar, eu vou conseguir um carro novo, eu vou conseguir uma casa nova, eu vou ficar rico na igreja. Você está entendendo errado. Cristianismo não é uma jornada fácil. Se você quer ser um cristão genuíno, espere por dificuldade, espere oposição.
Jesus falou assim: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou assim: se alguém quiser me seguir, espere dias fáceis, tudo vai dar certo na sua vida, você não vai ter oposição, você não vai ser criticado. Não, ele não falou isso. A cruz era o símbolo de punição do Império Romano. Então ele disse: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz. Existe uma renúncia. Talvez por você ser crente, por cristão, você vai ter que perdoar pessoas que você não gosta. Talvez por você ser cristão, você vai perder a oportunidade de fazer negócios que não são lícitos. Talvez você cristão vai ganhar menos, porque você não concorda com algum tipo de situação no seu trabalho. Talvez você vai se posicionar no Instagram e você vai perder seguidores. Não é fácil ser cristão. Não é fácil renunciar os prazeres do mundo, os prazeres de uma vida ilícita, sexual, e ser fiel a uma única mulher, a sua esposa, seu marido. Não é fácil, é uma renúncia. O cristianismo não é uma jornada fácil. Inclusive C.S. Lewis já disse: se você procura uma religião que te deixa confortável, eu não te indicaria o cristianismo. Eu vou repetir: se você procura uma religião que te deixa confortável, eu não te indicaria o cristianismo. Porque o cristianismo não é religião confortável. O cristianismo muitas vezes é ir contra a correnteza, é ir na contramão. As bem-aventuranças que Jesus falou lá em Mateus 5, é contramão. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados que são perseguidos. Não é fácil ser cristão. Naquela rodinha da escola, né? Quando a gente é adolescente, aí eu falo assim: eu vou te pegar na saída. Não sei se vocês lembram disso quando vocês eram adolescentes. Eu vou te pegar na saída. Aí os amigos falam assim: vixe, falou da sua mãe, não deixava. Fica botando fogo na roda. Mas o cristão, o que ele faz? Pacificador. Deixa disso. Larga a mão. Não compensa. Lá na família, né? Festa de Natal, né? A minha cunhada vai estar, não vou. Não, eu vou perdoar ela. Vou conviver com aquelas pessoas que são diferentes de mim. Gente, cristianismo não é fácil. É uma renúncia. Eu poderia ter um bar e ali no bar vender cerveja, vender cigarro, mas aí vem minha consciência e fala: poxa, eu estou vendendo coisas que estão destruindo famílias. Paro de vender, perdi dinheiro. Eu quero investir um negócio aqui, um dinheiro, aí você vai pensar: mas eu vou investir, só que eu vou prejudicar alguém. Não faço. Nós estamos constantemente em renúncia, abrindo mão, evitando coisas. Olha essa frase aqui, ó. Não se pode ter Jesus no coração sem carregar na cruz, sem carregar uma cruz nas costas. Eu vou repetir. Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas. Será que você consegue falar essa frase comigo? Não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas.